Bem-vindos ao meu vlog de dezembro. Gente, oficialmente é dezembro, oficialmente é o último mês do ano. E assim, estou aqui para fazer um vlog com vocês. Esse ano eu não consegui fazer tantos vlogs, todo ano é o mesmo papinho, o mesmo assunto. E aí agora eu vou mostrar para vocês então como que vai ser as minhas leituras ao decorrer do mês mais caótico do ano. Não sei para vocês, mas para mim é completamente caótico. Porque eu trabalho com estética, então assim, né? Hoje é dia 9. Hoje é dia 9 de dezembro, terça-feira. O que eu tô lendo? Vamos lá. Iniciei a leitura de A Volta do Parafuso. Aqui a gente tem um clássico de 1898 e esse livro aqui inspirou a criação da série, agora eu não lembro, da Mansão Bly, da Netflix. Mistério, a Maldição da Mansão Bly, não me lembro. Enfim, é uma série excelente e ela, né, foi inspirada nesse livro aqui. Aqui a gente tem a história de um grupo de pessoas que está reunida em roda ali de uma fogueira, enfim, do fogo do Natal, na véspera do Natal, né? E aí eles estão contando histórias de terror e uma dessas pessoas vai contar a história de uma velha mansão e de uma governanta que foi morar nessa mansão e lá tinha 2 crianças e essa governanta então cuidava dessas crianças, só que ela começou a ver coisas estranhas dentro dessa mansão. Inclusive essas crianças também viam e interagiam com aquelas coisas, tá? Até o momento foi só isso que eu peguei do livro. Eu tô bem no iniciozinho. Ele é um livro bem curto. Eu acho que ele tem, deixa eu ver quantas páginas que ele tem aqui. Ele é todo ilustrado. Bem bonito, tá? Bem lindo. É Dark Side, né, gente? Olha isso aqui. Essa edição tá lindíssima. 172 páginas, tá? Bem curtinho, é um conto. E no meio dessas 172 páginas tem essas ilustrações que eu mostrei pra vocês. Então, torna a história ainda mais dinâmica, porque tu consegue dar rosto, né? Consegue imaginar ali junto com as ilustrações o que tá acontecendo. E também se torna curto, mais curto ainda, né? Comecei a ler também A Casa do Outro Lado do Lago, do Riley Sager. Não sei se alguém de vocês já leu esse livro. O Riley Sager, eu acho que ele é o Fredo McFadden. Não sei se faz sentido, gente, mas assim, quando eu tô de ressaca ou eu não sei o que eu ler, Riley ou Freida. Só que a Freida, ultimamente, ela anda me decepcionando um bocado, tá? Então eu tô mais interessada no Riley. E esse livro aqui era um livro que tava há muito tempo na minha wishlist. E aí, aqui no sebo da minha cidade, tava bem baratinho. Eu paguei R$ 28 e adquiri ele, então. Tô bem no início também. Aqui a gente conhece a Casey, tá? É uma mulher que tá viúva e ela tá morando na casa do lago ali por conta de alguns problemas que aconteceram após ela ter ficado viúva. E aí ela consegue resgatar uma mulher de um lago que tava se afogando e tal, e dá a entender que ela vai começar meio que a cuidar da vida dos vizinhos e ficar meio que viciada em cuidar a vida dos vizinhos, sabe? Não sei, tô bem no iniciozinho, tô acho que na página 50, 60. E, infelizmente, eu peguei um leve spoiler desse livro. Tipo, não é nada que dá história dos acontecimentos, mas em si sobre o que se trata. Foi sem querer, foi no TikTok. Galera, cuidem do que vocês falam. Tá? Mas tá tudo certo. Não vai atrapalhar minha leitura. Eu vou seguir lendo ele. Não é um livro, assim, que chega no dia seguinte eu penso, meu Deus, eu quero muito ler esse livro. Não, tá? É um livro que eu tô lendo e, tipo assim, vamos seguindo o baile. Tô lendo também Misery, desde o mês de outubro. Mas eu cheguei à conclusão que é porque eu tô cansada, tanto, né, do ano, das leituras, enfim, mas eu tava lendo It, e It realmente me cansou, tá, gente? É 1.100 páginas, é um livro que realmente cansa. Então, Misery eu tô gostando, mas eu tô lendo, assim, a passinho de formiga, porém, eu vou finalizar ele agora, no mês de dezembro, porque eu não pretendo ir com nenhum livro pendurado pra 2026, tá? Nem que assim, ó, que eu vire madrugadas, mas eu não vou ficar com o livro pendente de um ano pro outro, me nego. Já não gosto de ficar com o livro pendente de um mês pro outro, quem dirá de um ano pro outro. A minha ideia, eu queria muito ler A Metade Sombria, do King, agora no mês de dezembro, tá? Sendo a última leitura do ano. Pensei assim, vou ler A Metade Sombria, mas não deu, tá, gente? E é um livro, assim, A Metade Sombria tem, tipo,
700 páginas, então não tem como mesmo, tá muito grande. Não sei se todo mundo lê vários livros ao mesmo tempo. Eu amo ler vários livros ao mesmo tempo, eu realmente gosto. E além desses 3 que eu tô lendo, eu tô muito afim de iniciar Nona Casa, da Leigh Bardugo. Talvez eu leia, talvez não. Não sei, eu vou atualizando vocês. Gente, deixa eu mostrar pra vocês essa edição belíssima que chegou aqui. Eu tinha saído pra fazer alguns compromissos, fui fazer retoque de progressiva, e aí eu lembrei desse livro. Eu comprei ele no sebo aqui da minha cidade, tá? Que é normalmente onde eu troco os meus livros. O único sebo da minha cidade, na verdade, mas é um sebo maravilhoso. E eles sempre trazem, assim, umas edições bem diferentes. E semana passada eles tinham postado esse livro aqui. Gick Love, da Catherine Dunn. Não conhecia, tá, gente? É O Fabuloso Circo Binelsky. Olha, vou mostrar bem de perto pra vocês. Eu não conhecia essa edição da Dark Side, tá? Olha que lindo. Tá lindo, tá? Assim, mal e mal tem um amassadinho ali, mas a gente sabe que vem às vezes assim mesmo até da entrega, né? Então, eles postaram, né? O sebo postou esse livro e eu fiquei muito interessada. Eu já pedi pra reservar, né? Eu dei uma olhada bem rápida, assim, na sinopse dele, na Amazon. Não tinha disponível, tá? Acredito que não tenha ele disponível na Amazon. Então, eu pedi pro pessoal do sebo reservar. Aqui tá o valor dele, ó. Para uma edição assim, de capa dura, impecável, tá? Eu acredito que esse livro nem tenha sido lido. Isso aqui é o achado, gente, porque eu não achei no site da Dark Side também. Pelo que eu entendi, olha isso, que capricho. Pelo que eu entendi, esse livro é sobre um circo de uma família bem bizarra, tá? E essa família, entre eles mesmos, eles procriam, se vocês me entendem, sabe? Eles mesmos ali criam, né, assim, os seus filhos. E aí, essas crianças, elas vêm, então, né, enfim, como aberrações mesmo. Tem algumas que são, né, aberrações, vem com nadadeiras, enfim, uma coisa, assim, bem creepy, tá? E eu achei super interessante e tô bem curiosa pra começar a ler ele. Ele é um livro bem grande, gente. Eu acho que ele tem umas 400 páginas. Umas 420 páginas. Mas eu achei lindíssimo esse livro e eu precisava mostrar pra vocês, né? Bem bonito. Ansiosa pra começar essa leitura. Hoje é quarta-feira, então, assim, iniciei o vlog ontem. E hoje de tarde eu fiz uma atualização breve aqui com vocês, que foi do livro da Dark Side que chegou, que foi o último takezinho que vocês viram. E agora é 11h24 da noite da quarta-feira. Gente, olha que bonitinho o meu negócio de tela. Olha o Papai Noel, ele dança, ele liga os pisca-pisca. E aí eu vim falar com vocês a respeito do que eu estou lendo, né? Porque afinal de contas o vlog é sobre isso. Então, assim, imagem tá ruim porque é de noite, eu só tenho uma luz indireta aqui e tá tudo certo. Fiz progressiva hoje, eu tô que nem o Cebolinha, toda arrepiada. Mas eu fiz progressiva, desbotou um pouco meu cabelo. Meu cabelo, ele puxa pro ruivo, vocês acreditam? Ele é escurão mesmo, natural, vocês podem ver pela minha sobrancelha. Mas eu sou neta de italiano e alemão, então eu não sei. Eu puxo um pouco pro um ruivo, porque o meu bisavô, ele tinha olho azul e era ruivo. Então, bem aleatório, né? Que informação aleatória. Mas enfim, depois que eu falei com vocês ontem, eu abri uma enquete lá no Instagram, pedindo ajuda de vocês pra escolher qual que seria a minha próxima leitura, tá? Eu coloquei 3 opções. Foi a Nona Casa, que eu tinha falado pra vocês, né? No primeiro take desse vlog. O segundo foi Pactos Mortais, do Steve Kavanaugh. E depois eu também coloquei o Manual de Assassinato. Não, Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros, do Grady Hendrix. E aí, o que ganhou, assim, tipo, em disparada, foi Pactos Mortais, do Steve Kavanaugh, tá? Ele ganhou, assim, ó, em disparada. Todo mundo querendo, todo mundo votando. Vocês gostam que eu leia thriller? Entendi já. Anotei, tá? Em segundo lugar ficou o das Donas de Casa lá, que é um título muito grande. Em terceiro lugar ficou Nona Casa, que era o que eu mais estava afim de ler. E como sou uma pessoa do contra, eu iniciei Nona Casa. Mas, antes que vocês falem, então pra que abre enquete? Vou iniciar também Pactos Mortais. Ele tá aqui atrás de vocês pra isso, tá? Vou iniciar ele. Hoje é quarta e amanhã eu trabalho presencial o dia inteiro. Então eu não vou conseguir ler nada, eu já tô sabendo disso.
Então, eu vou ler um pouco agora de Misery. Lembram que eu tô lendo Misery? Pois é, tô lendo Misery. Vou ler um pouquinho agora. Tentar ler aí uns 10, 15%, que é rápido, tá, gente? É bem rápido. 10% ali de Misery. É bem rapidinho mesmo. Então, vou tentar ler um pouquinho dele. E aí eu vou dormir, porque eu preciso trabalhar. Amanhã eu tenho presencial. Só que, na sexta-feira, eu não vou trabalhar. E sábado também não. Porque na sexta, o meu tio, ele vai se operar em Porto Alegre, né? Eu moro em Novo Hamburgo, mais ou menos 1 hora de Porto Alegre. E eu vou de acompanhante com ele. Então, eu vou ficar lá mofando lá no hospital. E aí, como é um hospital particular, tem uma poltrona lá bem reclinável, confortável, sabe? Vou levar Nona Casa e Pactos Mortais, porque eu vou ficar das 7 da manhã, provavelmente, até de noite lá. Então eu vou ler. E aí lá no hospital mesmo eu atualizo vocês. Bem de boa. Gente, eu tinha uma imagem, uma ideia, na verdade, completamente diferente desse livro, tá? Eu tô bem no iniciozinho. Eu li apenas 35 páginas. É um livro de uma menina que vai estudar em Yale. E aí ela descobre. Nossa, tá ventando muito aqui. E aí ela descobre que. Descobre não. Lá em Yale tem, tipo, casas de magia, enfim. E ela é responsável por alguma dessas situações. Eu não entendi muito bem. Só que, assim, eu achei que o livro seria, tipo assim, a menina indo pra escola, apresentando como é que foi e tal. E não, gente, o negócio já começa, assim, no meio da muvuca, ela ali numa sala com os cinzentos, que são fantasmas, enquanto uma pessoa tá com a barriga toda aberta numa mesa, e aí tem um negócio de magia. Assim, comecei no meio do tiroteio, tá? E aí eu, tipo assim, eu não tô entendendo ainda. Eu li aquelas 35 páginas meio que assim, aos trancos e barrancos, sabe? E aí, bem aqui no início, tem um mapa. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, tem um mapa de Yale. Então eu fico, até deixei dobradinho aqui, eu fico voltando várias vezes aqui nessa página pra tentar me localizar e entender o que é que tá acontecendo. Só que assim, eu não sou leitora de fantasia, eu não sou leitora de Dark Academia, então é claro que pra mim vai ser um pouco confuso entender o que tá acontecendo, entender sistema de magia isso, e tudo mais, porque não é a minha zona de conforto. Eu sou acostumada com suspense, com thriller, pezinho no chão, às vezes um sobrenatural, mas assim, uma coisa bem tranquila. Então aqui é literalmente assim, tu começa a ler e tu vai pegando no tranco, entendendo, tipo, depois de umas páginas eu fui entender que os cinzentos são fantasmas, aí eu fui entender aonde que é a casa que ela tá, mas ainda estou com bastante dúvidas, mas como eu falei pra vocês, eu estou bem no início e é um livro de 430 páginas, então eu tenho 400 páginas pela frente, e eu já tenho o livro 2, que é Para o Inferno, então eu acredito que eu vou entender em algum momento, eu vou entender o que tá acontecendo. Oi, galera! Bom, vamos de atualização. Quando eu tô aqui nesse ângulo da minha cozinha, vocês já sabem que eu estou pronta pra sair, né? Pelo menos eu acho que sim. Nos outros vlogs isso já aconteceu. Hoje é... Que dia? Eu não sei cadê meu relógio. Vou procurar meu relógio. Hoje é dia 17, quarta-feira. Agora é 3 horas da tarde. Eu tava trabalhando, tinha algumas coisas pra fazer, enfim. E... agora, eu vou dar uma passadinha no sebo, aquele sebo que eu já falei pra vocês, aquele sebo que eu já mostrei o livro da Dark, inclusive aqui nesse vlog mesmo, tá? Sou viciada naquele sebo, gente, eu amo mesmo. E eu separei alguns livros pra levar lá, porque eles vão entrar em recesso, né? De final de ano, eles trabalham até nesse sábado, dia 20, e depois então eles entram em recesso. E eu tô numa vibe, assim, muito desapegada com os meus livros. Tipo, não vou ler, li, não gostei, passa pra frente, tá? Então, eu vou lá agora, vou levar alguns livros que eu separei aqui, eu vou mostrar rapidamente pra vocês.
E eu já tenho um saldo lá, eu não tenho nesse momento nada encomendado, mas eu vou dar uma garimpada lá, vou dar uma olhada por cima, ver se eu pego alguma coisa, né? Pra finalizar aí o ano, porque depois eles voltam só dia 15 de janeiro e eu também saio de férias, então eu vou ficar aí quase um mês sem poder frequentar um dos meus lugares preferidos. Com muita espinha e alergia, porque eu comecei dieta e, tipo assim, eu mudei drasticamente a minha alimentação e o meu corpo tá sentindo isso, né? Tem uma mosca aqui. Mas vamos lá. Eu vou trocar esse livro aqui, Morra Amor. Esse livro, gente, eu não comecei ali pra ver o que era, porque se eu não me engano, tem adaptação com o Robert Pattinson e eu não sei quem que é a moça, mas não me prendeu, então passaremos pra frente. Tô levando também Assassinatos e Torta de Morango. Comecei a ler também, não sei, não me prendeu, então vou estar fazendo essa troca. Tô levando Testemunha Fatal do Robert Brinza, que inclusive eu comprei lá nesse sebo ano passado. Eu li ele e não gostei, assim. Não é que eu não gostei, gente, eu tenho muita dificuldade com suspense, thriller policial nesse estilo policial aqui, que é quando, tipo, tu tá muito dentro da cabeça do detetive, sabe? Não gostei muito. Estou levando Antes de Dormir. Esse aqui, ele tava assim, ó. Eu levo, não levo. Levo, não levo. Enfim, vou levar ele, tá? Eu comprei ele super baratinho, R$18 na Amazon, li, não gostei, assisti o filme, não gostei, então bola pra frente, porque a vida é muito curta pra mim ficar com um livro aqui que eu não vou ler. Estou levando Garotas em Chamas, capa dura, no plástico. Esse aqui eu não li, mas o que acontece? A Intrínseca fez a edição de brochura. E eu prefiro ler em edição brochura alguns livros. Os da Intrínseca, amo edição brochura, amo as edições da Intrínseca. E aí eu tenho outros livros da CJ Tudor e é em brochura. E esse aqui em capa dura, ele tava me incomodando um pouco. Assim, paranoias da minha cabeça, tá, gente? Então eu vou trocar ele lá, vou ficar com saldo e tal, e depois eu compro na Amazon a edição brochura dele, que eu acho que eu vou gostar mais. Resolvi vir aqui atualizar vocês das minhas leituras. Eu estava gravando conteúdo e eu pensei assim, vou atualizar o pessoal do meu vlog, porque eu não me lembro a última vez que eu vim atualizar vocês. Realmente, tava lendo assim a passinhos de formiga e não lembro o que foi que eu falei por último, mas eu acho que é a mesma coisa ainda, porque as leituras elas não mudaram, elas não andaram. Na verdade, eu tive uma desistência. Vocês lembram que eu iniciei a leitura de Nona Casa? Tá, deixei de lado. Vamos deixar pra... Vou tá deixando pra 2026, gente. Não vai tá dando, infelizmente, não vai ser nesse momento. Não tô com cabeça pra ler um livro de 400 páginas de um gênero que, tipo assim, estou iniciando agora. Então, acabei optando por deixar de lado. Mas eu vim falar aqui com vocês do que eu finalizei e do que eu tô lendo, tá? Finalizei A Volta do Parafuso e, gente, não é pra mim. Nossa, essa foi minha última leitura do Chuviscos em parceria com a Dark Side, tá? Esse é um livro de 1898, ele é um clássico, um baita clássico, deu origem a muitos outros livros, adaptações cinematográficas, mas assim, pra mim, Micaela, não funcionou, me senti burra lendo ele. Teve vários momentos na leitura que eu não tava entendendo o que tava sendo falado, sabe? Eu realmente não tava entendendo, galera. E, tipo assim, fiquei muito confusa, não entendi, então assim, pra mim, infelizmente, ele não funcionou. E eu nem tenho muito o que falar pra vocês. A não ser que realmente ele não funcionou comigo. Mas vamos lá. O que eu finalizei e funcionou super pra mim? Misery do King. Gente, baita suspense psicológico. Gostei muito, 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 tá? Annie Wilkes tá, assim, de longe, a personagem mais detestável que, sei lá, eu acho que o King já escreveu dos livros que eu li até agora. Não Nossa, gente, ela é insuportável. Cada vez que essa mulher falava, fazia alguma coisa pro Paul Sheldon, eu ficava tipo, ui, mulher insuportável. Mas assim, o final dele eu tava com gostinho de vai, 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 vai. Tipo, ele é um livro super psicológico que te deixa naquela tensão. É muito bom, tá? Eu ouvi a gente falando, porque Misery é superestimado. Leia de novo. Gostei muito. É muito, muito um suspense psicológico, assim, ó. Muito bom.
A única coisa que eu não gostei, a única, juro pra vocês, a única coisa, é que aqui, pra quem não sabe, Misery, nós temos a Annie Wilkes, que é a fã número 1 do Paul Sheldon, que é o autor preferido dela. E ele escreve uma série de livros da Misery. E num dos últimos livros dele, ele mata a Misery. E a Annie, que é a fã número 1, não aceita isso. E aí ela encontra o Paul acidentado e tal, leva ela pra casa dele. Lembrando que aqui a gente tá falando dos anos 80, né? E ela é enfermeira, então começa a tratar ele e tal. Só que ela faz umas coisas horríveis com ele e obriga ele a escrever a volta da Misery, porque ela não aceita a morte da Misery. E aí, a única parte que eu não gostei do livro é que tu tá lendo a história, né, da Anne, do Paul, de toda a situação, e aí do nada tem uns capítulos do livro da Misery que o Paul tá escrevendo. E aquilo ali eu não gostei, porque daí a máquina de escrever tá estragada, o N não tá funcionando, daí ele rabisca o N assim. Aí não gostei, sabe? A parte do livro da Misery eu realmente não gostei. E foi só por isso que eu não dei 5 estrelas pra ele, porque senão de resto seria 5 estrelas. Ele tá aí, ó, num 4,5 facilmente. E aí, o que eu tô lendo nesse momento é A Casa do Outro Lado do Lago, do Riley Sager, tá? Eu tô na metade dele. Na verdade, eu tô um pouquinho mais pra frente, porque eu dei uma lida também no Kindle. Ele tá disponível no Kindle. E aí eu peguei pra dar um gásinho ontem de noite. Tava com preguiça de ficar segurando o livro. Eu acho, assim, que deve estar faltando menos de 100 páginas pra finalizar ele. E eu vou finalizar ele hoje. Esse livro aqui, ele é engraçado porque eu comecei não gostando muito. Era um livro que eu tinha muita vontade, tava na minha TBR pra finalizar o ano. Mas depois ele foi melhorando, foi dando um gás e tal, e agora eu tô bem curiosa pro que tá acontecendo. E isso é o que eu mais gosto nos livros, que tu começa sem dar nada. Às vezes pode ser que tu te decepciona, sim, mas às vezes pode ser que tu vai ser surpreendido. E agora eu tô numa parte, assim, que eu tô gostando muito e eu tô bem curiosa pro que tá acontecendo. E sendo que hoje é dia 28 de dezembro, eu acho que eu consigo finalizar ele. Acho não, eu finalizo ele hoje. E aí eu tenho amanhã e terça para ler ainda alguma coisa. Então eu acho que eu vou pegar mais um livro. Tô bem afim de pegar Cabal, do Clive Barker. Talvez eu pegue ele. E aí eu finalizo ele, então, até terça de noite, né? Quarta, já não sei mais que dia que é. 29? 30? Finalizo ele até quarta de noite, porque daí quinta eu consigo gravar todos todos não, né? Consigo gravar uma parte de conteúdos, tipo, melhores leituras do ano, piores leituras, livros abandonados, livros que foram 5 estrelas, enfim. E aí agora, eu não gravo só pro TikTok, que nem ano passado, eu gravo agora pro YouTube também. Então eu vou ter que gravar esses conteúdos vezes 2. Mas eu vou falar pra você, gente, que o YouTube tá se tornando, eu acho que a minha rede social preferida. Eu tô consumindo muito conteúdo do YouTube, mais do que TikTok. TikTok eu tô abrindo, tipo assim, 2 vezes na semana. E YouTube eu tô consumindo todos os dias. Eu acordo, eu tomo café da manhã assistindo algum vídeo. Eu vou lavar louça, eu vou assistindo algum vídeo. Ontem eu fiz faxina na minha casa, eu ia levando o celular aqui no pedestal como tá, e eu ia no tripé pedestal. E aí eu ia ouvindo, né, vídeos de criadores que eu gosto. Então, tipo, eu tô consumindo muito, 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 muito YouTube. Tô gostando bastante. Quero descobrir mais canais, assim, de outros criadores, porque eu sempre assisto os mesmos. E gosto, amo, mas eu quero conhecer outros, né, outros criadores aqui do YouTube. Inclusive, deixa a dica aqui pra mim, se tu tiver algum. E aí, eu tô amando criar conteúdo. Eu sinto que aqui no YouTube eu consigo ser eu, zero filtro. Porque lá no TikTok, como que tu tem que gravar vídeo muito pequenininho, tipo assim, não dá pra ser vídeos muito grandes, eu não consigo falar, elaborar, etc. Eu sinto que eu fico muito travada, sabe? Até o meu amigo falou isso, eu fico muito travada, eu falo o que tem que falar e pum, acabou. E aqui não, aqui eu consigo ser 100% eu, como eu sou normalmente. Eu falo com vocês como se eu estivesse falando com uma amiga, então é isso, sabe? Tô amando criar conteúdo pro YouTube. Gostaria muito que o meu canal fosse mais visto, mas eu acho que criando conteúdo com uma certa regularidade, postando certinho e tal, eu acho que eu consigo daqui a um pouco ter uma galera mais engajada aqui no YouTube. E é isso, gente. Eu vou finalizar esse aqui, então provavelmente de noite eu volto a fazer uma breve atualização para vocês. É isso.
Oi, gente. Estou aqui lendo o livro do Riley Sager. Tô lendo um pouco no Kindle porque fiquei um pouco cansada de ler no livro. Já tinha falado pra vocês que eu tava intercalando entre os dois. E assim, eu tô agora em 78%. Do 70% pra cá, o livro teve, assim, uma subida, uma melhora gritante. Ele tava sendo aquele livro, acho que eu até comentei aqui, que ele não tava me prendendo muito. Eu tava lendo, daí tinha momentos que a protagonista não consegui me apegar, não me apeguei em nenhum dos personagens, não me apeguei na possível vítima. E aqui a gente tem uma protagonista alcoólatra, e ela é muito alcoólatra. Então, eu sinto que queria deixar claro que a personagem tinha esse vício, e isso interferia em tudo, nas opiniões dela, nas ações dela, em como as outras pessoas viam ela, e como ela perdia a própria credibilidade com as pessoas por conta desse vício dela, né? E por conta dela estar tão sozinha, tudo por causa do vício do álcool. Só que eu sinto que ficou, tipo, muito, sabe? Todo capítulo começava com... Ela tava extremamente bêbada, tomou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 shots de bourbon, tava sempre caindo bêbada. Então isso era algo que tava um pouco me incomodando durante a leitura. O vício da protagonista, que eu sei que sim é necessário pro contexto do livro, mas tava gritante. Então era algo assim que tava me incomodando um pouco. E o mistério, né, não tava me prendendo, né? Que a gente tem uma pessoa, a vizinha dela desaparece, então ela começa a investigar por conta própria, né? O clichê de thriller. Mas eu tava assim, zero, tava nem aí pra menina que desapareceu, não tava nem aí pra protagonista. E nenhum dos personagens me cativou. Teve ali parece que tentaram fazer um romancezinho, assim, entre ela e um vizinho, não tava nem aí. Então, assim, eu tava insistindo na leitura porque era um livro que eu coloquei como meta ler em 2026, 2025, mas eu realmente não tava nem aí. Eu tava empurrando, assim, a tranco e barranco, sabe? Até falei pra um amigo e uma amiga que eu tava, tipo, empurrando e não via a hora de acabar. Só que chegou 68, 70%. Teve uma parte muito boa. Começou a dar uma aceleradinha e tal, e 75% teve uma reviravolta, que eu já tinha pegado esse spoiler sem querer no TikTok, que eu sabia que ia acontecer, então eu já tava o tempo inteiro imaginando o que ia acontecer, mas eu não imaginava que ia acontecer como tá acontecendo, tá? Esse livro aqui, ele tem uma pegada sobrenatural, mas eu esperava que ia ser diferente do que tá sendo agora. Então, tá muito, muito bom. Agora eu tô em 78%, como eu falei pra vocês. E tá muito bom, não consigo parar. Teve uma reviravolta atrás da outra que tá muito bom. Eu finalizo ele em breve. Deixa eu ver quanto tempo falta. 1h30 falta pra acabar o livro. E eu vou parar pra almoçar agora, limpar a cozinha, etc. E daí eu finalizo ele e venho contar pra vocês. Oi, queridos amigos. Me perdoem a qualidade de centavos, mas é 00:15 e eu precisava vir atualizar vocês do vlog. Hoje eu fiz um takezinho. Hoje de manhã, enquanto eu tava lendo na cama, no Kindle, na verdade era próximo do meio-dia, mais ou menos, finalizei, tá? Cara, quando chegou ali, que eu falei pra vocês, né, que tava tendo os reviravoltas e tal, o que eu acho? Eu acho que, mais uma vez, Riley Sager pesou a mãozinha na quantidade de plot twist. Eu acho que ele pesa muito, gente. Não sei. Mas eu gostei, tá? Esse livro aqui, ele tem pegada sobrenatural. Então, já vai com a cabeça aberta. Ele tem a pegada sobrenatural e tal. Mas como eu falei pra vocês, eu achava que seria de outra maneira. Eu gostei do jeito que ele desenvolveu o sobrenatural. É fantasioso, mas gostei. Só que eu tive 2 pontos negativos que me fizeram tirar as estrelas do livro. A primeira foi que eu já comentei pra vocês.
personagem, não consegui simpatizar com nenhum dos personagens, não me importava, não me apegava com aquele problema de alcoolismo dela. Então, tipo assim, tem toda a motivação, mas isso tava me incomodando. Me incomodou até o final do livro, até o final da leitura. E a segunda coisa foi que eu senti que ele te deu todo o plot twist, ele te deu toda a reviravolta do livro até 80%. 80, 85. E aí, gente, já me entregou tudo, e agora? Sabe? E aí eu senti que ele ficou fazendo isso aqui. Pensa em duas linhas, ele ficou enosando as linhas. E aí no final ele precisava deixar essas duas linhas retas, de novo. E eu acho que ele se emaranhou tanto naquela reviravolta que ele precisou de um tempo muito grande depois pra explicar pro leitor tudo o que estava acontecendo. Então eu acho que, mais uma vez, teve um excesso de plot twists, tá? No meu ponto de vista, claro. Aqui é sempre sobre o meu ponto de vista. Então eu acho que teve um grande excesso de plot twists. E aí ele te entregou a reviravolta, ele te entregou tudo muito antes. Eu acho que ele poderia ter segurado, porque daí eu sinto que ficou um pouco enrolado até o final, sabe? Eu já tava, tipo, em 90%, eu já tava, tipo, ai meu Deus, acaba. Sabe? Tô cansada já. E isso eu não gostei, sabe? Que nem no Massacre da Família Hope, eu acho que ele entregou também muitos plot twists, mas ele entregou bem na finaleira, sabe? E aqui eu acho que ele entregou muito antes, então se tornou bem cansativo, porque chegou ali 90% eu já tava, tô nem aí, sabe? Acaba logo. E aí, como eu tava na live, eu coloquei 2 livros que eu gostaria de ler. Um, vocês estão em cima dele, então não vou pegar agora. O Berço Vazio, tá? Do mesmo autor de Rex. E o segundo era Pactos Mortais, do Steve Kavanaugh, que já tinha ganhado uma enquete esses tempos no Instagram pra mim ler ele. E esse livro aqui, eu já tinha iniciado a leitura dele em inglês, Kill For Me, Kill For You. E eu cheguei até um determinado ponto e abandonei o livro. E é o que eu sempre falo, todos os livros têm o seu momento, tá? Eles têm um momento de serem lidos. Eu não tava prestando atenção, eu lembro, acho que até metade mais ou menos onde eu li, eu lembro de algumas coisas, mas assim, não, sabe? E aí, como eu tava em live, né, tava ali e tal, pensei, vou pegar, a galera tava votando nele, pensei, vou pegar ele. E, gente, que escolha boa, porque esse livro aqui me prendeu tanto, eu já tô ali quase na página 100, ele me prendeu super. E até falei na live que tinha acontecimentos que eu não lembrava. Tipo, eu lembrava que uma das meninas, uma das 2 mulheres aqui que vão se encontrar, tinha perdido a família dela. Mas eu não lembrava que tinha sido tão cruel, tão horrível a forma que ela perdeu a família dela. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, onde é que eu tava com a minha cabeça quando eu tava lendo esse livro, sabe? Então, é o que eu sempre falo. O livro tem o seu momento de ser lido. Tem um momento, gente, não adianta. É um livro que eu já tinha abandonado, pensei, não vou mais ler. E aqui estou eu completamente viciada no livro. Vou finalizar ele até amanhã e vou vir atualizar vocês. Oi, galera, vim aqui contar pra vocês o desfecho de Pactos Mortais, do Steve Kavanaugh. Acabei de tomar um banho, então essa vermelhidão aqui, tá? Cabelinho molhado, vocês relevem. Mas eu precisava vir contar pra vocês. Da última atualização até essa, se passaram vários dias, tá? Vocês talvez não tenham percebido aí, mas se passou vários dias. Eu finalizei esse livro, sim, no dia seguinte, tá? Era dia 30 de janeiro. E hoje já é, tipo, dia 12. Então, tipo assim, hoje que eu vim finalizar, porque é aquela coisa, né? Festa de fim de ano, aí férias, etc. Comecei um projeto novo, enfim, coisas para o próximo vlog. Mas eu vim finalizar, vim contar pra vocês sobre esse livro. Gente, ele virou, assim, quase um favorito, tá? 5 estrelas, muito bom. Não coloquei ele como favorito, porque não é aquele livro que, tipo... Eu não sei explicar. Ele é muito bom, muito bom. Uma história viciante, cheia de plot twists surpreendentes que eu não esperava, tá? Assim,
Eu juro que eu não esperava tudo que aconteceu nesse livro aqui. Mas, pra se tornar um favorito, pra mim, pelo menos, ele sempre tem que ter um temperinho a mais. Ele tem que ter uma coisa, assim, que eu vou sempre ficar pensando nele. Tipo, a minha cadelinha, ela fica chorando porque ela quer pegar os passarinhos. Daí ela vê os passarinhos, ela fica chorando. Então, pra mim, pra se tornar um livro 5 estrelas, ele tem que ter um diferencial que eu não sei explicar pra vocês, mas é no meu interior, sabe? Eu sinto que ele tem uma coisa especial. Esse aqui, ele quase foi especial. Eu acho que talvez eu não me apeguei o suficiente nos personagens. Eu acho que ele é um livro excelente, muito bem escrito, um enredo perfeito, plot twists perfeitos, assim, que livro maravilhoso. Só que eu acho que faltou realmente aquela coisa de me apegar aos personagens, à história, à narrativa, realmente me importar com o enredo de cada personagem. Eu acho que é isso que é o toque que faz um livro ser favorito, ao meu ver. E aqui eu gostei de tudo, mas realmente, tipo, acontece alguns dramas com as protagonistas e não era algo que sabe, eu tava lendo porque eu queria saber onde a história ia chegar. Eu não tava realmente, tipo, nossa, eu quero justiça por esse personagem, eu quero que essa personagem se dê bem, eu tô torcendo pra... Não, eu queria saber o final da história. E falando da história, gente, incrível, tá? No meio desse livro, ele já começou a acontecer alguns plots, ele já começou a ter algumas coisas, assim, sendo contadas, resoluções. Mas eu pensei, não, eu tô muito no meio do livro ainda, não pode ser isso aqui. E não era, gente, isso aqui tinha, meu Deus, tinha tanta coisa, esse livro me entregou tanta coisa. Eu contei pra vocês, né, que o enredo principal é de duas mulheres que perdem as suas filhas e elas acabam se encontrando num grupo de apoio, então elas têm uma super amizade e tal, até que elas fazem um pacto onde uma vai... o assassino da filha da outra e a outra, entendeu? Elas vão trocar assassinatos. E, gente, muito bom, muito bom, muito bom. A nossa personagem principal é a Amanda, né? Então a gente vai acompanhar toda a trajetória da Amanda até que ela conhece a Wendy, que é essa outra mulher que também tá passando por essa situação. E aí a gente tem uma terceira narrativa que é a Ruth, ou a Beth. Eu acho que é Ruth, não me lembro mais. Acho que é Ruth. E ela foi atacada, tem um serial killer que tá atacando ali na cidade e tal, então ela tá com muito medo. E tu vê que ela começa a ter algumas questões psicológicas ali por conta do que ela sofreu, de todos os traumas. Nesse ataque foi tirado algo muito importante dela. Então, assim... a gente vai acompanhar a vida dessas três mulheres e a gente sabe que em determinado momento a vida delas, das três, vão se cruzar. E quando elas se cruzam, gente, vocês não estão entendendo. Quando a vida dessas mulheres se cruza é um negócio absurdo, é um negócio de outro mundo, tá? Assim, praticamente todas as tuas teorias vão cair por terra. Eu tinha uma teoria, uma suspeita que se concretizou, tá? Eu acertei. Mas, obviamente, eu não posso falar aqui pra vocês, mas todo o resto pra mim foi extremamente surpreendente. Eu pretendo em breve gravar uma resenha aqui pro YouTube desse livro, tá? Uma resenha completinha e talvez no final possa ter spoiler. Vou pensar ainda como que eu vou estruturar ela. Mas eu posso falar pra vocês que eu fechei o meu ano de 2025 maravilhosamente bem, porque esse livro aqui valeu cada minuto da minha leitura. Eu terminei de ler ele às 4 e pouca da manhã, então assim, ó, perfeito. E eu vou falar muito desse livro aqui em 2026. Então é isso, gente, esse foi o meu vlog de dezembro, mostrei um pouco das minhas leituras. Já estou gravando um vlog de janeiro um pouquinho atrasado, porque eu estava de férias, então assim, se vocês me verem no próximo vlog exatamente assim, é porque é a continuação desse daqui, falando um pouco sobre as leituras de janeiro e tudo mais. Então eu espero vocês no final do mês de janeiro, no próximo vlog. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar, ativa o sininho, tá? Pra dar um gásinho aí pra mim tá sempre trazendo mais conteúdos. É isso, galera. Tchau!